E aí, turminha, tudo jóia? Essa é a nossa aula de religião e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os nomes de Jesus. É isso aí. Você sabia que o nome é algo muito importante que nós temos? Muitas pessoas atribuem o nome a uma criança de acordo com a sua característica, ou então muita gente acha que o nome vai determinar o futuro da pessoa. Alguns nomes são dados simplesmente por lembrar um parente ou por fazer referência a um personagem bíblico, por exemplo, que teve um grande exemplo. Mas tá aí, a nossa aula de hoje, a importância dos nomes, e nós vamos entender um pouquinho sobre os nomes de Jesus, tá? Então, Jesus, cada nome dele tem um significado. Ou esse nome lhe foi atribuído pelas pessoas, ou esse nome representa algo que ele é para nós espiritualmente, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui alguns objetos para fazer um paralelo com alguns nomes que Jesus teve, tá? O primeiro objeto são essas duas letras do alfabeto aqui, ó. A letra A e a letra Z, representando a primeira letra do nosso alfabeto e a última letra do nosso alfabeto, A e Z. Na verdade, o nome de Jesus que está inserido nesse símbolo aqui é o nome Alfa e Ômega. Ele foi chamado de Alfa e de Ômega. Por quê? Quer dizer que ele era o primeiro e o último, né? No que diz respeito à existência. Ele é o primeiro e o último. Ele não tem começo e ele não tem fim, tá? Outro significado, outro símbolo que representa o nome de Jesus é o pão. O que quer dizer esse pão? Jesus ele foi chamado de pão da vida. Por quê? Porque ele nos alimenta espiritualmente. Então a associação dele com o pão está relacionado com nos alimentar espiritualmente, né? Ele é quem nos dá conhecimento espiritual, maturidade espiritual. Um outro símbolo que eu escolhi para representar outro nome de Jesus é a coroa. A coroa representa o nome de Jesus, Rei dos Reis, né? Assim como os reis aqui na terra exercem poder e autoridade, Jesus ele exerce poder e autoridade suprema. Ele está acima de qualquer rei, tá? Então o nome dele, Rei dos Reis, representando poder e autoridade. Um outro símbolo também é o nome que Jesus tinha, era o grande comandante, né? Assim como um exército, existe alguém que chefia aquele exército. Na luta entre o bem e o mal, nós temos Jesus como nosso grande comandante, o nosso líder, tá? Jesus é o nosso líder. Um outro símbolo está aqui, né, nesse objeto, né? Na verdade, aqui, ó. Jesus é a luz do mundo, tá? Jesus é a luz do mundo. Na escuridão onde o pecado insere o ser humano, Jesus é aquele que ilumina os nossos caminhos. Então ele é a luz, é aquele que nos permite sair das trevas do pecado. Bom, um outro símbolo que eu escolhi aqui foi a cruz. E a cruz ela vai representar a ressurreição e a vida. Jesus ele diz que ele é a ressurreição e a vida. Ele foi aquele que venceu a morte e ressuscitou, e ele pode nos trazer a vida eterna. Então esse símbolo aqui representa a ressurreição e a vida, que é Jesus Cristo, né? Porque ele venceu a morte. Bom, mais um símbolo que eu escolhi aqui, olha que lindinho. Esse símbolo aqui é uma flor, na verdade, representando uma rosa. Jesus ele recebe dois nomes de flores na Bíblia. Aqui diz que ele é a rosa de Saron e o lírio dos vales. Ele tinha esses dois nomes. O que esses nomes significam? Que Jesus, assim como a flor, ela perfuma, né? Jesus, ele também perfuma a nossa vida. Ele embeleza a santidade de Deus, né? Tão linda como o perfume e como a delicadeza do lírio, por exemplo, tá? Essa é a representação aqui para o nome de Jesus. Mais um símbolo, Jesus ele é chamado de Cordeiro de Deus. Aí, coloquei aqui o desenho de uma ovelhinha, né? Cordeiro de Deus. Por que o Cordeiro de Deus? Antigamente as pessoas ofereciam
na simbologia bíblica, um cordeirinho para ser sacrificado pelo pecado. E aquele cordeirinho representava Jesus, que morreria pelos nossos pecados. Então esse nome Cordeiro de Deus quer dizer isso, né? Aquele que seria sacrificado, é o Filho de Deus que seria sacrificado em nosso lugar para redimir-nos de nossos pecados. Então, Cordeiro de Deus, tá aqui. Jesus também ele é chamado de o grande médico, ou o médico dos médicos. Por que ele recebe esse nome? Porque Jesus é aquele que opera milagres, é aquele que faz mortos ressurgirem, que faz doentes serem curados, paralíticos andar, cego ver, aquele que ainda hoje opera esse tipo de milagre em nossa vida, e não apenas na época em que ele esteve na terra, mas ainda hoje esses milagres são operados em nossa vida. E mais um símbolo aqui é o leão, né? Jesus ele é conhecido como o leão da tribo de Judá. Interessante que dois animais bem diferentes, né? O leão e o cordeiro. Por que que em uma paralelo Jesus é comparado a um cordeiro e no outro ele é comparado com um leão? Na verdade, o leão ele é o símbolo de liderança, né? O símbolo de vencedor, ele é chamado de o rei da selva. E Jesus, ele é isso, pra gente ele representa o poder, ele representa liderança, ele representa domínio. Então Jesus, ele é como um leão poderoso, líder, né? Vencedor, guerreiro. Veja, galera, como foi interessante estudar esses nomes de Jesus. Assim como Jesus recebeu vários nomes, e cada nome tem o seu significado, o que mais importa é o significado que ele tem na nossa vida, tá? Então, que nós possamos fazer uso desses nomes de Jesus aí e aplicar na nossa vida. Jesus também foi conhecido como o Verbo, a palavra. Né? Por quê? Porque o que ele disse exerce um poder muito grande sobre a nossa vida. Então, que nós possamos cada dia aprender a nos associar, a nos relacionarmos com esse Jesus. Tem uma história interessante aqui, uma história paralela no livro de vocês, de um homem que tinha um nome bem estranho. O nome dele era Theopatros Bombatus Vohenen, negócio assim. E o homem ele não queria mais esse nome, ele queria um novo nome. E aí ele escolheu ser chamado de Paracelso. Isso porque Celso era o nome de um paramédico, de um médico, né, que atendia os doentes lá na localidade onde ele vivia. E ele queria ser, além de Celso, o nome Paracelso queria dizer que aquele novo homem, esse Theopatros Bombatus, queria ser além do que Celso foi. Um médico melhor do que o que Celso foi. Né? Então o nome ele traz um significado muito especial. Muitas vezes nós somos chamados de cristãos. Mas será que nós, como cristãos, representamos muito bem o cristianismo? Ou será que nós usamos o nome de cristãos, mas não nos portamos como cristãos? Que nós possamos cada dia nos assemelhar mais a Jesus, né? E sermos verdadeiramente cristãos. Nada melhor do que nos relacionarmos intimamente com Cristo, estudando a sua palavra todos os dias e falando com ele por meio da oração, tá bom? Papai do céu te abençoe. Vamos fazer a atividade, então, do nosso livro. E eu vou estar postando aí também a foto da atividade anterior pra gente corrigir, tá? Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Beijos!